Mas depois que a Carol foi para a doutora Anne, como é que foi? Ela respondeu tudo? Você sentiu super bem? Respondeu, e eu acho que uma das principais coisas que aconteceu é que ela tirou todos os meus medos. Ótimo. Porque a gente tá num país diferente, que apesar da gente falar inglês, nem todo mundo fala a mesma língua, entende? Porque a comunicação fica um pouco truncada às vezes, né? Então, você pode falar inglês a vida inteira, mas a comunicação, no momento onde tem estresse, no momento de medo, você pode ter mil interpretações. Eu acho que o medo pode atrapalhar muito. Exato. E o importante é tu encontrar um médico que te passe a segurança e te deixe com essa sensação que eu tive com a doutora Laine, do acolhimento. Ela foi realmente a pessoa certa no momento certo. Né? E que bom que eu ouvi o meu sexto sentido, que isso é uma coisa que toda grávida tem, aliás, todo mundo tem, mas poucas pessoas escutam. Exato. Né? É o sexto sentido, assim, me deu aquele clique, aquela pontinha de dúvida, será? Quando a gente pergunta o será, é porque alguma coisa a gente tem que rever. Né? Exato, a gente precisa ouvir a nossa intuição, né? E é muito importante, assim, dizer que a doutora Anne, como vários médicos aqui em Dubai, ela já, na verdade, ela indica muito o hypnobirthing, ela também trabalha um pouquinho da hipnose, quer dizer, para despertar o que é mais positivo e tirar aqueles medos que é comum até, eu diria, né, no mundo moderno de hoje. Ela trabalha um pouquinho ali do hypnobirthing, indica, né? Então é muito importante. Isso que a Carol teve, ela chegou já no parto bem mais tranquila. Mas aconteceu uma coisa muito interessante durante o parto, porque a gente também carrega os medos sempre com a gente, né? E quando a gente vê um filme, uma novela, a gente sempre vê aquele parto normal, a mulher, né? Gritando como uma maluca. E aconteceu mais ou menos isso comigo. Quer dizer, aconteceu comigo. Mas exatamente assim, o que é mais importante é que você conseguiu tirar os seus medos, né? Mas o Hollywood, a televisão realmente faz uma bagunça que eu até fiquei assim, nossa, essa televisão até que nem influenciou tanto a Carol, porque ela quer ter um parto normal. Porque eu tenho um cliente que fala pra mim assim, Lari, não quero parto normal, nem penso nisso. E eu nem falo nada, né? Porque pra mim o mais importante não é a via de parto. Pra mim o mais importante é a mãe se sentir bem. Eu preparo a mãe pro parto e é gratidão para o que vier. Porque o mais importante é se sentir bem, né, Carol? E esses medos realmente estão aqui dentro da cabeça, né? Eles estão no inconsciente, eles estão ali trabalhando, e foi o que aconteceu comigo dentro do quarto onde eu estava, né? Bem na hora do parto. Ao lado, num outro quarto, tinha uma outra gestante dando à luz e ela gritava como uma louca. E eu passei a gritar também. E a Carol já chegou, e aí o que aconteceu? A doutora Anne parou tudo, olhou, segurou minha mão e disse assim: você não quer que a sua filha nasça nesse ambiente histérico, né? Não precisa gritar. Aquilo foi um choque de realidade. Tipo depois, assim, ei. Depois eu não tenho mais nenhum pio. Pra que você tá gritando? Pra quê? E não precisava realmente. E depois, sabe que é uma coisa tão louca realmente, tão maluca, porque eu não precisei gritar depois. Claro que eu senti dor, que eu senti todo o processo, mas eu consegui conter esse grito desesperado, que não era para ser assim. Exato, nós somos o que nós aprendemos. Quer dizer, se a gente aprende na televisão que tem que gritar na hora do parto, você vai no cinema, tá vendo a mulher ganhando o bebê, ela tá esgoelando, você chega no hospital, você acha que tem que gritar, nem percebe o que tá sentindo. Então, claro que você pode, na verdade no hypnobirthing, eu preparo as gestantes até com sons, quer dizer, a gente respira, inspira e expira, a gente até faz sons, mas que possa relaxar esses músculos, porque os músculos daqui
todos estão ligados com o músculo do cérvix, os músculos do baixo ventre. Então, você pode fazer som, mas tem uma diferença entre fazer sons e gritar, né, desesperado, e até o músculo vai ali até contrair. E esses medos e toda essa gritaria, essa tensão faz o músculo contrair e aí que vai doer mesmo, entende? Então, assim, a sensação da dor é muito individual. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Quanto mais relaxada, mais você tem endorfinas fluindo, oxitocina fluindo, não tem adrenalina, quer dizer, os músculos não estão contraídos e aí o bebê passa com mais tranquilidade e as contrações, quer dizer, eu chamo de surges ou ondas em português ou waves em inglês, a gente chama de, utiliza mais palavras positivas justamente para estar sempre falando que pode sim ser positivo, que tudo aquilo que a gente aprendeu pode ser desaprendido e a gente pode sim, e é possível ter partos tranquilos e seguros e com a mãe mais calma. Eu trabalhei em partos aqui em Dubai, partos na água, que a minha cliente ganhou o bebê sorrindo. Então, claro, foi o caso dela, nós somos individuais, certo? Então, é muito importante entender tudo isso, por isso que o Hypnobirthing aqui em Dubai, você vê terapeutas em vários lugares. Eu comecei a trabalhar, assim, as minhas clientes veem a diferença enorme. Na Europa, Hypnobirthing, tudo quanto é lugar. Eu acabei de vir dos Estados Unidos, Hypnobirthing, tudo quanto é lugar, Austrália, Nova Zelândia. Então, assim, a gente está até querendo fazer esse vídeo não só para empoderar a mulher, para trocar de médico, porque a gente tem ali o sistema de crença, né? Deus no céu e o médico na terra. Mas a gente... O médico é humano. O médico é humano, quer dizer, a gente pode trocar de médico. Eu já tive médica, a Carol me ligou já quase no finalzinho, Lari, vou trocar de médico. Eu já tive cliente com 35 semanas me ligou, Lari, preciso trocar de médico. Então, assim, o importante é saber as perguntas-chave, para saber se você pode confiar nesse médico que vai fazer tudo que você quer. E também o que a Carol falou, olhar no olho, sentir ser honesto, sentir que tem um carinho, se está respondendo suas perguntas, tudo isso é importante, né, Carol? Inclusive fazer Hypnobirthing, porque eu não fiz, porque eu pensei, bom, já que o parto é uma coisa natural, pra que eu vou fazer essas coisas que estão inventando hoje, que meio que tá na moda? Olha, eu diria, Carol, que porque assim, se a gente não tivesse televisão, Hollywood, né, o cinema, se a gente não tivesse aprendido tudo ao contrário, a gente seria mais instintivo, porque eu acho que Deus, sinceramente, não fez nenhum erro ali, não faria assim o parto uma coisa assim, de outro mundo, que falam no Brasil que são todos os seus ossos quebrando de uma vez. Gente, isso é realmente sistema de crença. Eu tive cliente de novo que ganhou o bebê sorrindo, tranquila. Vou colocar fotos aqui para vocês verem. Porque assim, realmente é o que a gente aprende. Eu nunca me esqueço que eu estava em São Paulo há 10 anos atrás, no meu primeiro curso de doula, e tinha parteiras do Brasil inteiro que vieram para São Paulo. E aí foi no Gama. E aí uma delas virou lá pro grupo e falou assim que teve uma das clientes dela que saiu lá da fazenda, quer dizer, não tem televisão, não tem cinema, só fica ali, né, trabalhando na roça, não tem tantos amigos, né, falando tanta experiência negativa de parto, e ela saiu lá da fazenda e foi ganhar bebê no vilarejozinho. E aí, no final do parto, o bebê nasceu, a enfermeira virou para ela e perguntou, e aí, você sentiu dor? E ela virou e falou, não, era para sentir? Quer dizer, ela não aprendeu que tinha que sentir dor. E o que acontece é que se você está tranquila, você tem mais endorfinas, oxitocina sendo liberado, que é mais tranquilo. Então, assim, eu diria sim, Carol, que se a gente não tivesse tanta influência negativa, Deus colocou na gente tudo que a gente precisa. Você acha que lá os índios na Amazônia, eu tenho certeza que eles ganham um bebê super mais tranquilo que a gente, que aprendeu tudo errado, né? Que aprendeu tudo que é negativo, não só relacionado ao parto, a tantas coisas. A gente tem tantos sistemas de crença que não servem a nada. Então, assim, é muito importante saber disso, que é possível sim ganhar bebê tranquila,
calma. Claro, eu tenho que fazer um trabalho profundo no subconsciente, reprogramar a mente se tiver coisas ali que não são positivas, tem que reprogramar a mente. E até muitas vezes fazer um Theta Healing, como eu trabalho com Theta Healing, eu trabalho a nível celular, de DNA, quer dizer, eu vou lá no fundo no medo, se tiver fobia, a gente troca tudo, traumas, tudo isso, né, reflete nas nossas células. Então é muito importante a gente fazer assim, tipo, a Carol, ela fez comigo preparação física, ela vinha, fazia hidroginástica, fazia pilates, yoga, belly dance, dança do ventre. Então ela fez a preparação física e ela estava super ocupada, que já tinha uma filhinha, quer dizer, ela não conseguiu fazer a preparação e também achava que era natural, quer dizer... Mas na hora do parto... Na hora... Foi engraçado que a enfermeira chegou pra mim e disse assim, respira como você aprendeu no Hypnobirthing. Aí eu disse pra ela, mas eu não fiz o curso, então quer dizer que eu não sei como é que eu tenho que respirar. Então isso passou pra mim uma mensagem de que a informação sempre é necessária. Eu acho que mesmo que seja um ato natural, normal, quanto mais informação, quanto mais quanto mais informação, quanto mais preparo, né? Como utilizar a respiração, o que isso fazer quando tá vindo as ondas, as contrações. Né? É importante saber o que vai acontecer. Talvez eu nem teria gritado com a outra gestante ao lado, né? Porque eu estaria sabendo, eu estaria sabendo como lidar com aquele momento. Exato, e o Hypnobirthing justamente trabalha com isso, quer dizer, a gente ensina que é a hipnose com os olhos abertos, quer dizer, se você escolheu ganhar bebê no hospital, aqui em Dubai é proibido por causa de passaporte. Mas na Europa proibido tem casa, é proibido tem casa, porque no hospital eles têm todo o controle do passaporte, de várias coisas, porque a gente do mundo inteiro aqui. Mas no Brasil já é possível, né, o parto em casa, na Europa muita gente faz, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, todos esses lugares você pode fazer. Quer dizer, no hospital eu cheguei com uma cliente, nossa, na época assim, tem uns 8 anos atrás, eu nem trabalhava com Hypnobirthing ainda. Cheguei no hospital, tinha uma gestante ganhando bebê, ela gritava tanto que o marido, eu olhei pro marido da minha cliente, ele já tava assim quase que tremendo, assustado com os gritos da mulher. Eu acho que ela queria impressionar o marido. Exato, então assim, é isso que acontece, o Hypnobirthing é pro casal. Quer dizer, é a mãe e o pai sabendo que é tudo tranquilo, que você mesmo ouvindo gritos, você pode manter a sua calma, tranquilidade e saber, essa mãe, ela não foi preparada, ela não sabe, ela, né, às vezes tá ali estressada, vai saber. Você me fez lembrar uma grande amiga minha, que teve um filho, que teve um parto na Itália, ela casou com um italiano e mora lá. E ela mordeu o marido. Pois é, morde, puxa, né, o cabelo. Como isso? Pois é. Mas é tudo coisa do nosso inconsciente, né? Todo esse trabalho que precisa tirar todos esses medos, uma das coisas mais interessantes é que como é poderoso esse momento que a gente precisa relaxar. Por que eu digo isso? Eu fiquei 17 horas em trabalho de parto. Eu já estava 12 horas lá e só com 5 centímetros de dilatação. Foi então que eu já estava muito cansada. E eu falei, e eu estava tendo muita onda de contração, né? Você falou onda de contração. Mas eu estava tendo contrações muito fortes, né? E eu já estava assim, pedindo para a médica, por favor, né? Uma epidural, por favor, me dá alguma coisa. Mas eu cheguei para a doutora Ana e falei assim, por favor, me dá alguma coisa para dormir. Eu quero dormir, eu tô cansada. Exato. Aí sabe o que aconteceu? Eu dormi 3 horas. Não sei o que aconteceu nessas 3 horas. Mas meu marido falou que eu continuei tendo as contrações, que eu continuei gemendo a cada 13 minutos, né? Mas eu apaguei completamente. Quando eu acordei, aí sim, eu acordei com bastante dor e eles foram ver, eu já estava com 9 centímetros. Quer dizer,
já estava ali, já estava saindo. E já 9:10. E já estava descendo e não dava mais tempo de tomar anestesia. Aí a doutora Anne só pegou na minha mão e fez assim, ó. Tu é uma mulher muito forte. Tu consegue, vamos lá, eu te ajudo. Foi o que bastou sabe, eu respirei, né? Eu até me arrepiei só de falar, porque foi realmente isso que aconteceu. Eu respirei e falei assim, vamos lá. Olha, eu vou contar pra vocês que eu não recomendava médicos aqui em Dubai, justamente porque é muito delicado isso de recomendar, mas eu voltei a recomendar alguns médicos justamente porque eu percebi que só as perguntas chaves não estava sendo suficiente. E graças a Deus hoje em dia que nós temos médicos maravilhosos, mas antigamente não tinha muitos médicos bons. Então eu tinha parado de recomendar médico e voltei a recomendar justamente porque eu vi que eles estavam fazendo um trabalho maravilhoso e eu acho que quanto mais acesso a gente tiver a esses bons médicos, mais fácil vai ser o parto. Então, trabalhando com esses médicos, a doula é parte da equipe, então, e ela, né, super utilizando tudo isso que a gente utiliza no Hypnobirthing, que é, nossa, pegar na mão, falar isso conta muito, e é tão importante, né? Larissa, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade de falar sobre uma experiência maravilhosa que eu tive. Que o parto normal depois de uma cesárea foi a realização realmente de um sonho. Porque quando eu ouvi falar de que não podia fazer o parto normal depois de ter tido uma cesárea, eu fiquei me questionando, poxa, mas com todo esse avanço na medicina, com tanta tecnologia, como é que não pode? Né? Quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu descobri que o médico que falou isso, não lembro o nome do médico, mas eu lembro muito bem do ano, foi em 1920. Quer dizer, de 1920 para cá são 100 anos, passa, né? São 98 anos. Então, em 98 anos, será que a humanidade, a medicina não evoluiu tanto para saber, para mudar conceitos, né? E essa mudança de conceito, para mim, eu acredito que a gente evolui muito, a humanidade tem que evoluir em todos os quesitos. A medicina está aí provando que muitos tabus foram por água abaixo. E o parto normal, depois de uma cesárea, é um deles. Exato. E eu sou a prova de que tudo dá certo. Ótimo. Existem outras mulheres que também passaram por um VBAC, 2 VBACs, e estão aí, né, depois de 2 cesáreas, né? Exato. A minha sogra, ela tem 4 filhos. Ela teve, o primeiro foi cesárea, segundo parto normal, terceiro cesárea e depois ela teve parto normal. É possível. Eu acabei de vir na casa de uma cliente que teve 2 cesáreas e teve um parto normal. Quer dizer... Exato. Então eu acho que existe casos e casos. Exato. Tudo tem que ser levado em conta e o mais importante de tudo, não ter medo. Exato. Esquecer tudo aquilo que a gente criou no inconsciente durante tantos anos, diante de tantas coisas que a gente vê, né, na ficção, e que isso pode atrapalhar muito, né, para uma coisa boa. Exato. Então, e até utilizar as ferramentas, quer dizer, se visualizou que tem muito medo, que tem fobia, fazer o Hypnobirthing ou qualquer outra técnica que você se sinta bem para poder entrar no trabalho de parto mais tranquilinha, mais bem preparada. E se você pergunta para mim qual dos 2 partos eu faria de novo, o que você acha que eu responderia? Normal? Óbvio. É óbvio. Carol, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.